Muito bem, meu caro Tiago Caetano, Evelyn, o Cássio é todo de vocês. Cássio, primeiro gostaria de agradecer a sua disponibilidade desde o começo ali, mostrou super solícito para atender a nossa equipe. É um prazer falar com você, é um cara que eu admiro demais, que joga um futebol absurdo, né? É, e quando você acabou de relatar que você vai para a Bahia, para o Instituto, para onde você conhece, o primeiro esporte que você conheceu foi o futebol? Então, Tiagão, quando eu cheguei no Instituto de Cegos, eu me deparei com diversas modalidades. Eu conheci o professor Antônio Bahia e o professor Gerson, dois caras assim, cara, fora da curva, em relação à pessoa com deficiência na área esportiva. Gerson era muito mais focado no futebol e Bahia na natação, atletismo e outras modalidades. Então eu cheguei no Instituto fazendo todas as modalidades possíveis. Mas aquele coração brasileiro, você já sabe, né, Tiagão, como funciona. E aí, pouco a pouco, o futebol foi me atraindo, foi me chamando. Nos intervalos entre uma aula e outra, a gente sempre estava na quadra. Então, meio que o futebol acabou me escolhendo, tá? E eu me identifiquei demais. Os treinamentos eram super divertidos, né? Então, a natação, atletismo acabaram ficando para depois. Esse depois não chegou até hoje, tá? E é isso, cara. Foi mais ou menos dessa forma aí que as coisas aconteceram. Você começa a jogar futebol com quanto tempo você já estava disputando campeonato, desde a da transição ali, a adaptação? Porque é a primeira vez que a gente entra numa quadra de futebol de cegos parece uma loucura, né, cara? Um barulho infernal, ainda mais que é quadra fechada, e aí Então, tem cara, adaptação. quando eu cheguei, eu fiquei impressionado. Eu não vou mentir para você. A minha primeira impressão foi de admiração total, porque tu imagina um moleque do interior chegando na capital, tá? Nunca tinha ouvido falar. E aí eu chego no instituto e em um determinado dia, eu depois das aulas parei para assistir, acompanhar o futebol e me deparo com o Jefinho, né, com 14 anos na época também, dentro de quadra numa velocidade assim, cara, surpreendente e com pleno domínio da bola. Cara, aquilo me fascinou de uma forma tão grande. E aí os outros atletas que lá estavam também, cada um com sua característica, cada um com sua qualidade, e aquilo me chamou muito a atenção. Eu sentei na arquibancada, assisti o treino inteirinho, e aí meio que depois disso passei nos intervalos das aulas, a brincar com os meninos. Né? E pouco a pouco eu fui pegando jeito. Logo em um desses treinos o professor me convidou a participar, e aí você sabe que o início é mais fácil para um zagueiro, teoricamente, bota esse homem lá atrás, não sabe dominar, não sabe dar um passe, não sabe fazer nada, bota ele na defesa, pelo menos ele vai falar o vou e vai tentar ali ajudar de alguma forma lá na defesa. Mas quis o destino que eu absolvesse muito fácil, né? E pouco a pouco fosse pegando tudo que de necessário era para que eu pudesse integrar a equipe. E isso aconteceu, Tiagão, de forma muito rápida, cara. Isso de 2004, quando eu chego no Instituto, 2005 eu começo a treinar com a galera. 2006 eu tive a minha primeira experiência, eu tive um ano de preparação. 2006 eu estava no primeiro regional Nordeste, na Paraíba, enfrentando o time galáctico da APAC na época, com Bill, Marquinho, Damião, tá? Andreoni no gol, Pereira, enfim, quatro jogadores de seleção brasileira e a gente fez dois grandes jogos com eles, inclusive a final, perdendo de 2-1, mas voltando para a Bahia extremamente satisfeitos e enriquecidos com tanta experiência bacana que vivemos naquela competição. Competição que nos levou à Série B do mesmo ano, 2006, e que nós também brilhamos, nos tornamos campeões e naquele momento conquistamos a vaga para a Série A de 2007. Então, 2006 foi um ano muito bacana, muito mágico. Na época também o professor Pádua, ele era técnico da seleção brasileira junto com o Roderley. E vivendo essa primeira experiência, ele me convocou em 2007 para minha primeira é, é, experiência com a seleção, né? Foi
um período só de treinamento durante o ano, mas para mim foi mágico e foi muito bacana, porque de fato abriu a minha visão para o que eu queria fazer como atleta. E foi em 2007 que eu defini 100% o futebol como a minha modalidade, abandonando assim todas as outras, tá? E dali, desde aquela primeira convocação, eu decidi que eu iria evoluir ao ponto de ser convocado sempre. Só não imaginava que esse sempre duraria tanto e que chegaria no dia de hoje e eu estaria aqui com a mesma vontade, com o mesmo foco, com muita gana ainda de conquistar diversos títulos. Ô, Cássio, você citou o Instituto, né, baiano, e vocês fizeram história, né? Vocês tiveram uma fase de hegemonia. Conta um pouco desse time aí, qual que era o segredo que era praticamente o HFUC aí de hoje, vocês tiveram esse período, né? Então, cara, quando eu chego ali em 2004, a gente começa a treinar em 2005, meio que o Instituto ele não estava participando naquele ano de competição, mas Gesso não parava, Gesso treinava sempre os moleques. E aí, Guegueu, né, a gente também deu uma sorte muito grande, né, porque a gente conseguiu juntar ali alguns garotos que a gente montou uma safra muito bacana. Já tinham 14 anos, eu com 14, fiz 15 em maio, naquele mesmo ano de 2004, né? Mas aí vem Guegueu com 2 anos a menos. E aí a gente já tinha uma base também com alguns caras um pouco mais maduros, que era o Charles Dean, um baita de um jogador, João Luiz, Márcio Bala, que também jogava muita bola aqui na Bahia. E aí, cara, a gente focando nesses treinamentos, a gente conseguiu a vaga, como eu falei, em 2006. 2007, a gente chegando na Série A pela primeira vez, a gente fez um baita campeonato. Né? A gente fez um baita campeonato, 2007, 2008. Em ambos os anos, a gente conquistou a medalha de bronze. E aí, 2009, surge Barão. Barão é também da minha cidade de Ituberá. A gente já estava incomodado, porque, tipo, o Ricardo era pra gente, era o nosso chamador, mas nas competições ele jogava de goleiro, ele e Joaldo tentavam ajudar ao máximo, mas não tinham as características necessárias e não eram goleiro mesmo de raiz, né? Então, eu comecei a caçar aqui em Tuberá e, enfim, dentro do mundo do futebol, me deparei com o Barão, tá? E aí, em 2009, apresentei no comecinho do ano ele, a equipe toda, o Gesso aprovou. E aí, tendo um goleiro de fato ali, né, nos orientando e nos protegendo na última linha, a gente, pela primeira vez, a gente conquistou o título. Foi em Ilha Solteira, 2009. E ali a gente achou o caminho, cara, de fazer o futebol de cegos da melhor forma possível, do goleiro ao atacante, envolvendo inclusive o banco de reservas, técnico, e aí foram 6 anos consecutivos, tá? 2009, 10, 11, 12, 13, 14. 2015 a gente foi semicampeão, vice-campeão, né? Perdendo para a HFUC em um baita de um jogo também. Voltamos a ser campeões em 2016, tá? E aí, 2017, ficamos em terceiro, e aí, enfim, sempre brigando. E nesse meio tempo também, diversos títulos do Nordestão, tá? E foi uma história muito bacana. Foram anos maravilhosos, muito treinamento. Selmi também, né? Em 2007, 2008, porque Selmi jogou no ICB, foi para o CAP e depois retornou para o ICB. Foi quando a gente fortaleceu ao máximo nossa equipe também. E aí, todos esses títulos brasileiros, a equipe tinha um baita time, né? Era Thiago Bahia, que passou a compor também a equipe um pouco depois, o Charles, o Guegueu, o Márcio, além do Jefinho, Selmi, João Luiz e alguns outros, né, que passaram, o Adailton e Cleiton. Tivemos grandes jogadores aí também nesse meio tempo que chegaram a fazer parte, mas a base sempre foi a mesma. E você fica no ICB até que ano? Eu saio do ICB, Tiagão, na pandemia. A gente, 2019, foi o último ano, né, assim, de competições nacionais.
tendo ali aquela competição de começo de temporada, né? Aquela brilhante competição que a CBDV passou a fazer, que era ali logo em março, né? E aí a gente disputa aquela competição, que eram as 4 melhores ranqueadas do país, e vem logo a pandemia depois disso, né? 2020. Aí tudo para, né? Tudo para. A gente naquele momento já estava passando meio que um debate muito grande, um desgaste muito grande também com a diretoria que não apoiava o esporte como deveria, tá? E aí Gerson também ele se desmotivou muito porque ele sempre foi quem deu a cara, corria além de treinamento, buscava fora e, enfim, tendo uma diretoria do instituto que deveria fazer isso, na época não fazia, o desgaste era muito grande. E aí os atletas meio que também absorveram isso. E surge a Maestro com um trabalho tão bacana, tão audacioso, e a gente acompanhando todo o movimento, passei a trocar ideias com o Marcelo, o esposo da Renata, que é a nossa dirigente, um cara assim fora da curva, muito profissional, bacana demais, e aí eu fui entendendo tudo que estava por trás do projeto Maestro. E quando surge a pandemia e a gente para no ano de 2020 geral, foi quando a gente fez o movimento, e 2021 a gente já inicia ali pela Maestro. Parece que faz tanto tempo que tá no Maestro, Cássio, que pra mim você tinha ido pro Maestro antes da pandemia. A ligação já é muito grande, apesar de faz 5 anos. Pro esporte, o paradesporto tem menos competições, então 4 anos acaba sendo relativamente sim, um período curto, né? Se comparado com o futebol Verdade, convencional. verdade. Assim, daqui a pouco a gente vai entrar no Maestro, entrar no Corinthians, só queria conversar um pouco com você agora de seleção brasileira, né? Já que você já faz tanto tempo na seleção brasileira. Como que você chega na seleção, primeiro campeonato, como foi suas experiências iniciais, assim, com uma responsabilidade muito grande, que a seleção brasileira sempre teve ótimos zagueiros, você acabou de citar o Damião, que para mim foi um dos maiores da posição. Como foi essa chegada, essa transição, esse momento? Então, Tiagão, em 2006 eu tive essas 2 experiências iniciais aí no futebol de cegos, que experiências essas que me possibilitaram a ida em 2007 para a seleção brasileira, uma primeira experiência em uma fase de treinamento no Itaú. Eu lembro que naquele tempo a seleção não tinha base, né? Não tinha a seleção sub-20, sub-15. E o que é que os treinadores faziam? Eles tentavam, no meio da convocação, levar sempre um jogador novo, né? Um jovem e tal, para que ele pudesse estar sendo avaliado lá. E é muito bacana porque era uma estratégia, já que eles não tinham recursos para uma base. Então, o Guegueu chegou aí, o Charles, e aí veio a minha convocação também, e a de outros atletas, né, de outras equipes. E aí meio que eu chego lá, cara, e eu não sabia nem dominar direito ainda. Eu confesso para você que eu era um zagueiro assim que de dar chutão para frente, era cortar, eu sempre tive uma leitura muito boa ali atrás na defesa, mas domínio de bola, isso veio com o tempo, tá? Com muito treinamento. E aí, naquele ano foi a única convocação que eu participei, mas dali para frente passou a ser meu foco, seleção brasileira, tá? Então, treinei bastante ao longo do ano, tudo que eu aprendi naquela fase de treinamento, eu procurava sempre reproduzir, sempre que eu podia, dentro da equipe. E aí, depois do campeonato, onde a gente fica em terceiro lugar, veio a convocação no ano seguinte, meu nome estava lá. 2008, ano paralímpico, ano de Paralimpíada na China, e ali eu tinha certeza que eu não ia, tá? Mas eu tinha também, por outro lado, a certeza que eu teria um ano, e um baita ano, para absorver o máximo de experiência possível. E ali eu mirei 2 grandes caras que eu passei a conhecer, que foi o Damião e o Sandro, tá? Então, jogadores que se complementavam, né?
eles se complementavam assim, no sentido de ter aquele domínio de bola um pouco mais aguçado, uma leitura de jogo melhor, e o outro era aquele zagueiro que chegava ali atrás e limpava a cozinha, ele decidia, né? Então, eu tentei fazer uma junção desses dois jogadores aí, absolvendo o melhor de cada um. E graças a Deus, foi um ano que eu cresci muito, muito mesmo. Ano esse que me levou a estar na primeira competição pela seleção brasileira em 2009, que foi a Copa América na Argentina, onde nos consagramos campeões, tá? E foi muito bacana, foi um ano muito bacana, foi um ano que pela primeira vez eu fui para fora do país, foi um ano de diversas experiências. E naquele ano já foi Ramon técnico, tá? Então o Roderlei encerra 2008 com Pádua. Pádua continua auxiliando o Ramon em 2009 e foi ele o técnico que me levou pela primeira vez para uma competição. E de lá para cá, cara, graças a Deus a gente vem aí marcando presença em todas as convocações, em todos os campeonatos, através de muito trabalho. Qual que foi a competição que você sentiu assim, cara, eu não vou mais sair daqui? Lógico, você tem aquele início lá que você falou de preparação, né? Como jovem ainda, mas a primeira competição, acho que Copa América, mas competição grande, só assim, cara, é isso que eu vou estar e eu não vou mais perder essa posição. Tiagão, 2009 eu muito pouco joguei, né? Enfim, foi a minha primeira competição, foi a primeira experiência e a gente entrava em jogos mais tranquilos, quando já estavam teoricamente resolvidos, o que é extremamente natural. 2010, aí vem um momento bem complicadinho para mim, cara. Eu quebrei a perna no começo do ano. Eu passei o final de ano treinando assim muito, mas no começo do ano, em uma confraternização, né, aqui só com cegos, eu acabei quebrando a perna, batendo a perna na quina de um banco de cimento. O meu ano foi comprometido porque o Mundial era no meio do ano, então eu não pude nem brigar pela minha presença no Mundial. Tá? Cheguei aí para a fase, fui avaliado pelos médicos da seleção que constataram que de fato o meu retorno seria muito próximo à competição e não me daria tempo de estar 100% bem. E ali eu já me convenci que o ano em relação à seleção estava perdido e foquei no brasileiro. Tá? Então, quando eu me recuperei da lesão, eu foquei no brasileiro, 2010. Fiz mais um grande ano no brasileiro, inclusive marcando gol na final e tal. E aí volto em 2011 para a seleção. E aí, cara, vem a principal competição, para mim até hoje, é a competição que de fato colocou o meu nome lá em cima, que foi o Pan-Americano lá no México. Tá? Então, uma competição assim vencida num detalhe e eu como um principal zagueiro ali junto com o Damião, mas que garanti a confiança, né? Conquistei a confiança geral de todos, não só do treinador, mas de toda a equipe, fazendo grandes jogos e inclusive na final, onde a gente ganha por 1-0, faltando, cara, ali um segundo, se não me engano, para terminar o jogo, indo já para os pênaltis. O segundo tempo da prorrogação e Ricardinho vai e faz o gol. E ali foi um momento mágico para a gente. Né? Então eram 2 tempos de 25 e depois foram mais 2 tempos de 5 de prorrogação. E, cara, temperatura em quase 40 graus, o ar extremamente rarefeito, 3.000 e poucos metros acima do mar, assim, do nível do mar. E foi muito louco. Foi uma das maiores competições que já participei. Até hoje não tem o glamour de uma Paralimpíada, mas ficou marcada não só para mim, mas para todos os outros atletas que lá estavam, eu tenho certeza disso. Aí é a do Ramon, treinador, né? Isso, Ramon ficou até 2012 com a gente. Você pegou alguns treinadores de seleção e tem visto, né, como faz muito tempo que você tá lá, mudança, né? Chega jogador novo, sai. A base sempre faz tempo que ele tá mantida, né? Com você, o Jefferson, o Ricardo, o Nonato, o Paraná, tem essa base. Mas agora vai surgindo, vai trocando. Como que você tem visto a evolução da seleção? Que nível que você acha que a seleção tá? Lógico, muito forte ainda. Mas essas mudanças, jogadores novos chegando,
tem bastante jogadores com perfis, características diferentes, parecidas, né? Você, o Maicon, o Paraná, cada um com um detalhe diferente, né? O Maicon tem um chute muito bom de fora da área, acho que dos três é que marca melhor. O Paraná, para passe é absurdo. Mas como você tem visto esse momento, desde a sua chegada, as transformações da seleção brasileira? Então, Thiago, antigamente a gente tinha muito definido características. A gente tinha jogadores que eram de fato atacantes, como o João Batista, que não tem registrado em seu currículo, mas já foi o melhor do mundo. 2004 mesmo é um ano que ele faz a diferença na seleção brasileira, conquistando ali, junto com os demais, a Paralimpíada. O próprio Misael, né, Ivan, e aí a gente pode citar alguns outros, o próprio Damião, que é um zagueiro e zagueiro mesmo, né, junto com o Thiaguinho Bahia, e alguns outros também, né, enfim. E meio que, ao passar do tempo, pela necessidade, inclusive, né, o próprio futebol se apresenta dessa forma, a dinâmica ela veio aumentando, ela veio crescendo, e jogadores com características tanto de marcação quanto de ataque começaram a ter um pouco mais de aprimoramento, né? Então, Marquinho é um jogador que tem muito esse exemplo, o próprio Bill, né? E aí, dando continuidade a isso, veio Charles, Sandrinho, que marcava muito mais do que atacava, mas já fazia um meio de quadra ali. Foi seguindo essa base que eu montei as minhas principais características, né? Sabendo marcar muito bem e tentando também descer e ajudar no ataque. E isso veio sendo aguçado através, inclusive, de treinamentos, e aí agora eu já estendo às instituições, aos treinadores, que entenderam a necessidade do atleta correr o campo inteiro, né? E meio que no futebol, no futsal convencional, isso já acontece, né? Então, as etapas, elas foram, para mim, muito mais avançadas de 2013 para cá, foi quando o Fábio veste pela primeira vez a camisa de treinador e coloca dentro do futebol de cegos o dinamismo do futebol do futebol de salão. Tá? Ele treinador de salão há muito tempo, acreditando no potencial da pessoa com deficiência, né? Pessoa essa que ele já tinha um convívio de 10 anos, ele com toda a paciência do mundo, trouxe pouco a pouco o formato de jogar, né, o futsal, o futsal convencional para o futebol de cegos. E a galera foi assimilando, e aí tu vê um Nonato, que era um jogador extremamente agudo, hoje correu o campo inteiro, marcar e atacar, surge um Paraná, surge um Maico, o Jardiel, Jefinho, cara, que sempre foi um jogador extremamente ofensivo, hoje marca. O próprio Ricardo também carrega já consigo um pouco de marcação. Então, assim, são jogadores que hoje, em uma necessidade maior, ele está dentro de quadra para ajudar em todas as partes do campo possíveis. Então, assim, é uma grande evolução, porque as demais seleções seguem o Brasil. O Brasil vem de alguns resultados não tão bons, mas devido a vários fatores. E a gente corre tanto quanto, talvez, a gente hoje corra mais do que corríamos há 10 anos atrás, né? Então os dados apresentam isso. E o tempo que foi reduzido, tudo isso contribuiu para diversos resultados ruins. A gente espera que não mexam mais nisso, porque o padrão, para mim, perfeito do futebol de cegos é justamente esse, 2 tempos de 20, e que enfim, é possível jogar, apresentar a modalidade e com qualidade do começo ao fim. Você falou dos resultados, né? Que, na verdade, não são resultados ruins, mas é resultados que a gente não está acostumado, né? Ficar em terceiro, ficar em segundo. Acho que a torcida brasileira aqui, o pessoal que acompanha o futebol de cego, acho que ficou mal acostumado quanto a isso. O que você atribui, Cássio,
essas percas de títulos, o que você acha que aconteceu ali no processo, que a seleção não atingiu o objetivo final, que é título. Pelo time que nós temos, é o que a gente espera, é título. O que você acha que aconteceu nesse processo? Tiagão, para mim tem alguns fatores, mas a gente deve considerar, antes de mais nada, a modalidade futebol, velho. O futebol, para mim, ela é a modalidade, todos falam isso, é mágica, mas é uma modalidade que não nos permite utilizar número e favoritismo para resultado, né? Então, o time que mais ataca nem sempre é o vencedor, o time que mais chuta nem sempre é o que mais faz gol, né? Então, é uma modalidade que surpreende a todos por esse motivo. Então, o Brasil, ele nunca deixa de propor jogo, ele nunca deixa de atacar, ele nunca deixa de marcar super bem, mas nem sempre essa bola entra. E aí, com a redução do tempo, várias seleções passaram a ser beneficiadas com isso. Meio que tu pega a seleção mais técnica e que mais treina e prejudica reduzindo o tempo que ela tem para chegar ao gol. Então, basicamente, a seleção que mais foca em defesa, né, ela está menos tempo exposta ao perigo, ao risco. E a consequência disso se a bola não entra naquele tempo reduzido, fatalmente a gente tem muito mais jogos terminando ali com placar fechado no 0-0. Isso aconteceu muito, todos os jogos desse último ciclo, todas as finais, se não me engano, elas acabaram tendo seus campeões, cara, nos pênaltis, levantando a taça nos pênaltis ali, se não 100%, mas uma média muito grande de jogos de finais foram decididas nos pênaltis, inclusive em campeonatos aqui internos, né? Raros foram jogos onde dentro do Brasileirão, Série A, eu acho que até a Série B também no ano passado foi decidida nos pênaltis, né? Então a Série A da mesma forma, no ano anterior também da mesma forma. Então assim, com 10 minutos cronometrados a menos, 5 em cada tempo, a consequência seria de fato que a gente nivelasse para baixo os jogos, tá? Então isso fez com que o Brasil perdesse um pouco, né, daquilo que ele conquistou ao longo do tempo, que a qualidade técnica, aquele diferencial, aquele algo a mais em relação às demais seleções, onde no final dos jogos normalmente a gente matava, tá? Diversos gols saíram justamente nesses 5 minutos finais aí na história. E a gente espera que com esse retorno a gente tenha, de fato, agora a justiça, né, dentro do futebol mais uma vez. Enfim, e que vença sempre o melhor. A gente não quer ser beneficiado, a gente quer que o trabalho seja feito da melhor forma e que a modalidade oferte a condição necessária para que a gente apresente esse trabalho. Cássio, eu vou falar de dois assuntos com você, para a transição para ir para o Maestro, mas um assunto que surgiu muito na época, né? E você sabe que a galera que acompanha o futebol de cegos acho que é muito mais corneta do que o cara que futebol, acompanha o futebol convencional. E olha que aqui eu trabalho com o CTLF aí, que é corneta, viu? Pensa no homem corneta. Mas a galera do futebol de cegos, eu acho que consegue ser mais. É muito extremo e eu acho que é muito pela emoção, não sei. Tiveram duas polêmicas. A primeira polêmica foi da preparação, de você ficar no João Pessoa ali, que não tinha necessidade, seleção permanente, várias questões. E a outra questão que eles sempre falam é a questão do fomento. Eu acho que essa palavra, às vezes, é utilizada muitas vezes de forma equivocada. Eu acho que tem gente que não consegue assimilar o que é fomento, e aí acaba atribuindo a questão de revelação de jogadores, de vários aspectos. Você acha que teve alguma relação, essa questão de geração de jogadores, falaram que já estava envelhecido, e a gente viu o nível que foi a final do Brasileiro e do Regional Sudeste. Absurdo, absurdo. Fazia muito tempo que eu não vi o futebol de cego ser tão bem jogado.
Então, acho que você ainda tá todo mundo ainda no auge. E a questão da preparação, você acha que teve alguma influência esses dois aspectos? Então, Tiagão, primeiro a questão da seleção permanente. Cara, a seleção permanente, a galera precisa entender que para que a decisão fosse tomada de levar todo mundo para lá, não foi nada fácil, tá? Não foi fácil para a confederação, não foi fácil para o comitê admitir isso, porque era uma modalidade a menos que ela estaria ofertando dentro do comitê. Não foi fácil para os atletas se deslocarem com suas famílias e nem foi fácil para a comissão técnica, né, que passou a ser muito mais cobrada, tendo a possibilidade de treinamento diário. Qual o lado positivo de tudo isso que foi buscado? A entrega total desses atletas de forma permanente para a Paralimpíada, tendo em vista que a gente estava olhando com foco total em chegar à final, em buscar aquele título para a nossa seleção, para a nossa confederação. E destaco que não foi obrigatória a ida de todos, tá? E tanto é que eu não fui, eu fiquei indo por fases, tá? Mas assim, atletas que foram, eles tiveram total suporte, treinaram assim de forma integral, bola e academia praticamente todos os dias, tá? De forma muito bem assistida, com fisiologia, com nutrição. E atletas que estavam tendo lesões recorrentes tiveram a oportunidade de se tratarem e chegar bem à competição. A exemplo de Jefinho, que foi um jogador que a seleção permanente fez muito bem naquele ano, ele chegou muito bem na Paralimpíada. Então, assim, foi um teste, né? Foi uma aposta e que, para mim e para os demais atletas, deu certo, tá? Deu certo dentro do objetivo de deixar todos capacitados da melhor forma possível fisicamente e tecnicamente para a competição. O resultado já é uma coisa diferente. Aí não depende só disso, porque se dependesse só do trabalho, então sempre o time que mais trabalha seria o primeiro. Né? Então a gente faz por onde merecer, mas a conquista ela já depende de outros fatores. Em relação a fomento, cara, é necessário que a galera de fato, e aí eu concordo com você, quando você fala de revelação e tal, porque assim, o fomento ele nunca foi feito como está sendo feito de alguns anos para cá, tá? Como falei, eu surgi em 2005 ali, e a gente deu muita sorte de pegar uma safra que estava ali no Instituto, na mão de Gerson, e todos começaram a treinar e tal, e enfim, nos dedicamos, e eu escolhi o futebol. Se eu tivesse ido para natação, seria um jogador a menos, beleza. É, mas não tinha fomento, não tinha nada em relação à seleção que me possibilitasse crescer ou fazer um trabalho individualizado. Hoje a gente está tendo base, hoje a gente tem jogadores com 9, 10, 11 anos aí nos centros de referência, já tendo experiência, crescendo pouco a pouco com o carimbo do CPB, né, com equipes formadas pelo CPB. E aí, revelar jogadores, aí já é uma outra questão que depende, primeiro, de dom, depende desse jovem querer o futebol, escolher a modalidade, para que o trabalho ele possa surtir efeito na prática. Então a galera não pode ficar falando o tempo inteiro de falta de investimento, porque isso já está acontecendo. Tá? O investimento está acontecendo. São vários núcleos no Brasil. Então, é necessário que busquemos um pouco mais de conhecimento antes de falar sobre determinado assunto, Tiagão. Eu hoje parabenizo muito a Confederação Brasileira e o CPB pela forma que estão tratando essa renovação na seleção brasileira e que há algum tempo me preocupava, mas hoje não mais. A minha preocupação maior hoje, Tiagão, ela fica por conta das demais seleções, porque se só o Brasil renovar, o Brasil não vai jogar contra ele próprio daqui a 20 anos, 15 anos. Né? Então, como é que está sendo feito lá fora? Eu sei que tem muitas seleções que estão envelhecendo e não tem renovação, não tem número, não tem jovem. Né? Existem diversos países pequenos e que a oferta de deficientes visuais é bem menor do que no Brasil. E aí, cara, com o aumento também do número de modalidades,
e tendo opções para que esses atletas escolham outras, como está acontecendo também aqui, talvez a gente vai ver seleções aí daqui a algum tempo com jogadores acima dos 50 anos facilmente, tá? Facilmente. Não duvidem disso, não. E é complicado, né, também essa questão de renovação, né, Cássio? A gente vê a DSU fazendo um trabalho bem interessante, a HFUC tem um Gabriel surgindo lá, aqui a PADV faz o professor André faz um trabalho absurdo de revelação de jogadores, mas tem a questão social também, né? Porque assim, primeiro, eu não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas o Golbol, eu estava vendo aqui o Regional Sul-Sudeste, na verdade é o Sul, né? Aqui Sul-Sudeste, que vai Sim, estar sendo disputado no Espírito Santo. Cara, equipe masculina, é lógico que são 6 jogadores a menos, né? É uma outra estrutura. Mas são 14 equipes, só o masculino. É, exatamente, Thiagão. Então é como a gente estava conversando. Existem modalidades hoje e que para esses atletas muitas vezes estão sendo mais atraentes por algum motivo, né? Então a gente não pode colocar na conta de falta de investimento ou de falta de interesse da confederação ou do comitê em um fomento, né? Existe sim o fomento, mas aí cabe também a esses atletas, a esses jovens, terem o interesse, né, para fazer com que a modalidade possa ter números, né? Enfim, é uma opção, a gente tem essa opção, né? A gente não é obrigado a fazer a modalidade. Assim como o Jefinho escolheu o futebol, ele poderia ter escolhido o atletismo ou natação, ele nadava super bem. E aí talvez nós não tivéssemos um Jefinho no futebol se a opção dele fosse outra, como vem acontecendo hoje em dia, né? e tem a parte social também, né? Exatamente, cara, exatamente. Aí Thiago, o que é que eu falo? A gente tem que mexer com o futebol de alguma forma, e aí cabe sim à confederação, às cabeças pensantes, para torná-lo mais atraente, né? Como fazer o futebol hoje se tornar novamente atraente? Porque assim, judô, atletismo, o próprio goalball, né, tem suas peculiaridades. Mas financeiramente, talvez existam modalidades que para os jovens sejam muito mais atrativas, porque ele vê um caminho muito mais curto para brigar por uma bolsa, para ter condições de bater na porta de um investidor, né, de um parceiro. E aí a gente tem que buscar, né, dentro do futebol de cegos hoje, mecanismos para que para que a modalidade também seja menos burocrática em relação a isso. E eu acho que chegou o momento, tá? Chegou o momento de dar um pouco de atenção a esse ponto. Outra coisa também que eu acho que tem que dar impacto, né, Cássio? Que antes existe ainda nos institutos, mas antes a molecada não tinha que fazer, ficava no instituto o dia inteiro falando o quê? Jogando bola. Eu escuto vários relatos de pessoal, eu nunca morei em instituto, né? Não tinha que fazer, passava uma latinha e ficava chutando bola. Hoje não, a molecada tem um celular, a molecada tem outros interesses também, né? Então isso também acaba social, né? Sem falar, Tiagão, que os institutos, eu uso daqui da Bahia como exemplo, ele não nos permite mais hoje viver o instituto. O instituto hoje ele se tornou uma escola e um centro médico, tá? Atletas acessam apenas para os treinamentos da própria equipe e a gente não tem mais o instituto como uma casa nossa, onde a gente ia para confraternizar, para trocar ideias, para se divertir, né? Antigamente existiam os internatos e esses internatos possibilitavam esses meninos, sábado e domingo, ficarem na quadra o tempo inteiro, né? O que ajudava muito nessa evolução. E hoje não é mais a realidade, Total. cara. A realidade não é, Sim. infelizmente não é. E a galera tem que entender isso. É até mais ou menos parecido com o que acontece com o convencional. O moleque não joga mais bola na rua hoje. Joga só de terça e quinta Escolinha. na escolinha. Aí por isso que você está vendo um bocado de jogador hoje mecanizado. Não existe mais Exatamente. aqueles jogadores com características únicas como antigamente, né? Então meio que você vê um padrão hoje. E aí, até de drible mesmo, né? São meio que padronizados e tal, enfim. É, Tiagão, eu tenho um cuidado muito grande quando eu falo sobre algum assunto, porque
talvez a gente fale de algo que lá na ponta já vem sendo feito alguma coisa e não tenha chegado ainda em nós, e a gente acaba falando sem saber e, de certa forma, desprestigiando, né, ou desconsiderando o que aquele vem pensando. Então, eu sempre falo isso para a galera, né? Vamos buscar informação antes de mais nada, para que a gente tenha debates de fato construtivos. É que eu acho que, como tudo, hoje em dia as pessoas falam sem causa, né? Sem conhecimento. Vai falando. Hoje todo mundo é advogado, hoje todo mundo é médico, todo mundo é alguma coisinha. É verdade. Verdade, cara. Só mais uma polêmica aqui, duas, para a gente falar do Maestro e do Corinthians. O que você acha da questão dos gringos? De um gringo, dois gringos por equipe, e a questão das quadras que a gente está tendo na Liga, society, quadra de ginásio fechado. O que você tem para a opinião sua sobre essas duas questões? Então, para mim, começando pelas quadras, eu hoje sou um atleta que, se você me perguntar qual dos dois eu prefiro, eu vou te falar sem pestanejar que sintético, tá? Então, assim, tendo a qualidade, né, a qualidade e um padrão como referência. A gente não pode simplesmente, é sintético jogar, porque existem vários sintéticos horrorosos aí no Brasil, assim como quadras também. Mas a quadra ela oferece hoje para o nível do futebol alguns tipos de malefícios que o sintético acaba meio que absorvendo isso. Então, o piso ruim ele faz com que a bola trave, né? O nível de eco também acaba influenciando negativamente em diversas partidas. Sem falar nos acidentes. Eu mesmo quebrei o braço recentemente. Foi na quadra do Corinthians, tá? A gente tinha necessidade de mandar o jogo lá, tentamos mandar no sintético e não foi possível, tá? Mas como o regulamento permite, o time ofertou a quadra, a gente não podia dizer que não iríamos, tá? Então, se tivesse no regulamento apenas sintético, a gente já estaria blindado em relação a isso. Entendo que tenha dificuldade em todos os municípios, mas hoje a gente está vendo o número de quadras sucumbirem também em diversos lugares e o número de sintético está aumentando muito. Então, é possível a gente sonhar, sim, com as modalidades, com as competições regionais enfim, e nacionais, todas elas num sintético. Eu sou totalmente adepto. Em relação ao número de estrangeiros... Oi, Thiagão. Tira uma dúvida aqui, porque eu tô atento aí ouvindo você falar. É uma curiosidade. Quantas vezes você quebrou o braço? Ô, TLF, cara, já quebrei esse braço direito aqui 2 vezes, cara. Só que agora foi um ossozinho que da primeira vez não tinha sido quebrado, velho. Então, acho que ele ficou com inveja do outro. E aí, cara, uma situação bastante complicada. Então, velho, e agora a perna eu já quebrei as duas também, cara. Quebrei em 2006, que foi o primeiro ano ali de competição, inclusive antes da Série B, 3 meses antes. E curiosidade, joguei essa Série B aí, 2006, com 3 caneleiras, cara. Para tentar proteger o máximo a perna, porque eu não queria de forma alguma ficar sem ir para a competição. Em 2010, né? Então eu quebrei a perna em 2006, 2010 e o braço direito 2 vezes. A primeira vez foi caindo do cavalo ainda na adolescência, antes de jogar futebol. Mas assim, voltando ao assunto, cara, em relação aos estrangeiros, Thiagão, a gente não reduziu o número de estrangeiros no Brasil, né? Então que fique bem claro isso. A gente apenas pulverizou esse número de estrangeiros em demais equipes, né? Antigamente a gente concentrava... Espalhou, né? Espalhou. E aí vem um ponto que muitas vezes é questionado, ora por alguma instituição e depois por pessoas até que falam pela visão da confederação. Quando a gente tem atletas da mesma seleção jogando em uma equipe, meio que a gente está dando condição dos caras ganharem cada vez mais experiência e rodagem contra jogadores brasileiros, né? Então isso passa a ser ruim, olhando o aspecto de seleção brasileira. Olhando pelo lado do dirigente, para ele, né, teoricamente, ir buscar 2 atletas de seleção que treinam
né, de forma permanente e tal, é muito mais fácil porque ele está investindo em algo que, teoricamente, ele já sabe que vai ter a entrega desse jogador aqui. Né? Pode ser que não dê certo por outros motivos, mas que esse jogador vem bem fisicamente, ele virá. Mas que nem sempre é uma receita pronta. A gente está vendo aí diversos estrangeiros virem e não brilharem. Né? Então, assim, eu deixo muito na conta das próprias diretorias de instituições e da própria confederação resolverem, porque isso aí, para mim, Thiagão, passa a ser muito mais um aspecto administrativo, porque dele depende diversos pontos, e eu, enquanto atleta, quero que a modalidade tenha cada vez mais qualidade e que a gente tenha grandes jogos a apresentar, porque é muito feio você chegar em um determinado jogo, em uma determinada competição, e encontrar aquele nível baixo, até para você apresentar para um parceiro, para um potencial investidor, é algo que não fica nada legal, nada bem, né? Nada bom. Então é isso, eu torço muito que a gente tome sempre as melhores decisões em prol da modalidade. Legal, eu também confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre estrangeiro, não. Eu acho que tem um lado ruim, né? Mas tem essa qualidade, a questão da qualidade também. Como tem estrangeiro que vem aqui e também não consegue dar um chute pro gol, né? Então tem Exatamente. os dois lados, né? Pronto, a própria Padevê é um exemplo disso, cara. O inglês, ele é um jogador que no Mundial fez grandes jogos e tal, chegou ano passado e, infelizmente, numa Série B ele jogou super bem, mas na Série A ele não se encontrou. Então, assim, é uma experiência de um jogador que ele sentiu a dificuldade, ele teve a dificuldade ali naquele brasileiro, até por conta de vários pontos, né? O tempo de treinamento, a língua, enfim, o entrosamento com a demais. Cássio, Sim. você está se referindo ao Roy? Exato. Exatamente. Ano passado, é porque a gente estava acompanhando, estava na expectativa muito grande, né, em relação a ele, porque ele fez uma grande Série B, né, em 2023. Mas na Série A de 2024, ou foi no Regional, se não me engano, ele não foi tão bem. Na Série A, né? Exatamente, Série A, isso. Então ele meio que destoou bastante ali da equipe e tal. Então é um exemplo de atleta que muitas vezes vem, a gente sabe do potencial, mas por vários fatores ele acaba não conseguindo desempenhar o melhor dele, porque é uma outra equipe, é uma outra forma é uma outra metodologia, né? Então é um período de treinamento. Cara, para jogar futebol são vários os fatores, são vários os pontos a serem considerados. Não é uma receita pronta, não é algo tão simples. E a galera precisa entender isso, né? Não é porque eu dou certo. Futebol tem muita coisa que você não controla, né? Exatamente. Que você controla seu treino, sua dedicação, mas dentro da quadra ali, né, tem o acaso que você não controla, que acontece. E aí também vem, Thiagão, outro ponto. Muitas vezes você acaba trazendo um atleta que você não acredita que ele vai chegar a entregar tanto, e ele chega aqui e brilha, né, ainda mais do que na seleção dele, por exemplo. Esse Flores mesmo, ele é um baita de um jogador, cara. Sim. É um baita de um jogador. Então a gente vê aqui no Brasil, principalmente, ele brilhar muito mais do que na seleção dele. Né? Então ele já é um oposto do que a gente está falando aqui do inglês, que não se adaptou tão bem assim. É um moleque que já está totalmente adaptado às competições brasileiras, né? Cassião, e para falar agora de Maestro e Corinthians, como que você analisa, primeiro, o trabalho do Maestro, né, batendo na porta, montando grandes equipes, depois dessa transformação, o Maestro vira o Corinthians, aí também tem a polêmica. E como que você tem visto essa fusão do Maestro Corinthians e do momento da equipe, que eu acho que é o melhor momento, né? Então, Tiagão, curiosamente, a gente vai para o Maestro no mesmo ciclo onde os 2 tempos de 20 caem para 2 tempos de 15. Né? E aí, como eu te falei, diversos campeonatos também a nível nacional foram decididos nos pênaltis. Né? Diversos, de 2021 para cá.
A gente tem a noção do quanto a gente entrega, do quanto a gente trabalha, e todos esses fatores, considerando o futebol, a gente não esquece, sabe, Tiagão? Então, assim, a gente passou por experiências lá atrás com o próprio ICB batendo na trave em 2007, 2008, que me ajudou o Jefferson, ajudou a muitos atletas a amadurecer em relação a isso. Então a gente sabe, a gente tinha consciência de que estando bem, fazendo por onde, uma hora ou outra o título viria, até porque a gente está brigando sempre. O que a gente não aceita é que algo como aconteceu em 2023 venha a acontecer, que a gente foi para uma competição onde a gente faz ali 3 jogos na primeira fase, não faz um gol e é eliminado nas quartas de final. Para o nível de equipe que nós temos, aquilo ali é inaceitável, a gente ficou muito chateado com aquilo, mas chegando em uma semifinal ou em uma final, é detalhe que decide, ali estão as 4 ou talvez as 2 melhores equipes do campeonato, se tratando de final, e qualquer resultado pode vir a acontecer. E aí, cara, é muito tranquilo trabalhar com os atletas que estão no Corinthians Maestro hoje. É muito tranquilo trabalhar com a diretoria do Corinthians Maestro, porque eles vêm do mundo do futebol. O Ricardinho construiu a carreira dele através do futebol e sabe disso. O que eles não aceitam é justamente a falta de dedicação, coisa que não acontece na equipe, graças a Deus. Eles veem a entrega nossa o tempo inteiro. Então é uma construção muito bacana. Há chateação sim pela perda, sempre que acontece, mas a gente logo restarta e começa o trabalho no dia seguinte, porque termina uma competição, vem logo outra, né, Tiagão? Então a gente não pode ficar lamentando, não. Como que é a relação do Ricardo com vocês, Ricardinho, né? Porque a gente percebe nas competições que ele é bem engajado, né? Ele se envolve bastante. Então, é um cara extremamente participativo quando a gente tá junto. Sempre que estamos em Curitiba, ele vai aos treinos, sempre que pode. Em momentos também a gente acaba fazendo uma confraternizaçãozinha ali, ou no meio, ou no final da fase, e aí rola sempre um churrasquinho, um negócio pra gente estar batendo um papo, tá interagindo. Ele é um cara que está hoje na modalidade porque ama, gosta demais. Você ter ideia, quando teve Brasil e França aqui, antes da Paralimpíada, um amistoso, né, que passou inclusive no Esporte Espetacular, ele passou 3 dias estudando a fundo o futebol de cegos e ligava para Fábio o tempo inteiro para buscar números, buscar histórico que ele não conseguia achar na internet. Então, assim, é um cara que se dedicou muito a buscar as informações para chegar no ar e falar da melhor forma possível, com conhecimento de causa. E aí a gente vê um engajamento muito grande da parte dele, inclusive na tentativa de atrair outros atletas, né, outros parceiros dele, para quem sabe, né, no futuro a gente ter aí novos padrinhos, abraçando outras equipes, né, se tornou mais fácil para ele por conta do interesse, por conta de Mário Sérgio, que está em Curitiba e já tinha vínculo, né? Eles passaram a conhecer Mário Sérgio lá com o Paradesporto. E aí, tendo a Maestro, que é um projeto brilhante, gigantesco, com quase 4.000 famílias envolvidas através de crianças com núcleos esportivos no contraturno escolar, eles simplesmente expandiram para o Paradesporto e hoje já estão com mais de 20 modalidades paraesportivas, o que é algo extremamente brilhante, cara. Você acha importante um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo, essas equipes estar na modalidade? Ou você acha que não tem, é uma coisa que não faz diferença? Tiagão, com certeza faz. Se você souber como explorar isso, faz total diferença. A gente vê nas sondagens, a gente vê nas mensagens que a gente recebe, a forma com que parceiros abrem as portas, tá? Então, assim, alguns atletas que já estão sabendo como fazer isso, buscar, eles já estão tendo um pouco mais de aceitação. A exemplo de Giovani, nosso goleiro, ele já está conseguindo, inclusive, patrocínio individual por conta do Corinthians, né? Então, assim, quando o cara vê a camisa do Corinthians e ele, né, publicando, pô, sou atleta do Corinthians e tem uma parceria com tal marca, com tal empresa que está junto conosco nessa, é diferente, né? É diferente. A Maestro, infelizmente, ainda no Brasil inteiro não é conhecida como é dentro de Curitiba, tá? Talvez, se a gente for falar de Curitiba, especificamente de Curitiba, a gente não teria tanto impacto
ou Maestro ou Corinthians e tal. Mas fora desse eixo, o impacto é completamente diferente. Eu acho que as camisas por si só falam, né? Os clubes são respeitados, a exemplo hoje do Vila Nova, aí no estado de Goiás. Então, a galera já teve uma receptividade diferente, o abraço já está sendo outro. Isso é prova, né? A gente está vendo a prova na prática e eu desejo muito, muito que isso venha a virar uma realidade cada vez mais constante no Brasil inteiro. Muito bom, Cássio. As entrevistas aqui elas estão rendendo assim, absurdamente. E com você não está sendo diferente. Que bom, cara. Desejo prosperidade aí a vocês, tá? E que seja um podcast de muito sucesso. Eu que agradeço. Cássio, a gente vai para os 2 quadros aqui finais, para a gente adiantar. Eu quero que você escala a sua seleção convencional e sua seleção de futebol de cegos. Convencional, você torce para quem? Convencional? Ah, convencional, eu sou Brasil, cara. Não tem outra, não. Sem sombra de dúvida, a gente está sofrendo muito nos últimos tempos, mas, enfim, o sangue brasileiro corre na veia. Então, escala a sua seleção aí, tá? Pode ser com um estrangeiro também no meio, os caras que você acompanha. Tiagão, cara, eu vou. Cara, vamos lá. Eu vou considerar o histórico, porque eu pesquiso demais. Tem jogadores, inclusive, que eu não vi jogar tanto assim, mas, enfim, a gente pesquisando, a gente acaba vendo muita coisa e ouvindo, né? Então, o goleiro Gilmar, tá? Lateral direito ali, Cafu. Na zaga a gente pode usar o Lúcio, Thiago Silva, Roberto Carlos na esquerda. E aí, Didi seria o meu primeiro meio-campista, com Zico e Ronaldinho Gaúcho. E aí eu vou pro 4-3-3, viu, Thiagão? Na frente, eu botaria Garrincha na direita, meu ponta direita, Pelé na esquerda e Ronaldo Fenômeno no centroavante. Ótima seleção. A minha seria essa aí, cara. Absurda. E de futebol de cegos? Cara, eu seria ousado também, cara. Os goleiros pra mim, Fábio, baita de um goleiro, um dos melhores orientadores que eu já tive na vida, porque hoje ele e Luan, ele meio que se parecem muito na questão de orientação, então goleiro pra mim seria Fábio e Luan. E aí, cara, eu te confesso que com cegos eu montaria até mais de uma equipe, mas para escolher só 8 para uma competição assim, considerando o melhor, né, de cada um, iniciaria ali talvez comigo. É complicado porque eu vou ter que deixar gente boa de fora, né? Nos dias de hoje eu não levaria dois centrais, então meu amigo Damião, infelizmente, para essa competição não iria, nem Sandrinho. Eu levaria Bill, então seria eu, Bill, Nonato, Jefinho, Ricardinho, o Misael e João Batista. Acredito aí que eu tenha contemplado os 8, cara. Acho que deu 8. Você gosta de atacante, hein? Ah, cara, com Cássio e Bill ali na defesa, o resto tem que ser atacante, bicho. Você sabe que você tá na seleção de todo mundo que eu pergunto aqui, né? Ah, é? Eu perguntei pro Ricardo, pro nosso professor Tafarel, perguntei pro Rony, do KDV, e pro Cauã. Porque se eles não me botarem, eu brigo com eles, pô. Ah, entendeu. Tem a intimidação, né? Pô, eu vou brigar com eles, vou ficar de mal. Cassião, quando você volta? Então, Tiagão, eu tive agora na fase, né? Eu tô fazendo fisioterapia, eu tô evoluindo muito, muito bem, graças a Deus, cara. E agosto, novamente, a gente tem uma reavaliação. A gente completa ali 3 meses, 2 meses e meio a 3 meses já da primeira cirurgia. E aí vamos ver. Eu tô bem tranquilo, assim, confio demais na minha equipe.
A seleção, graças a Deus, também está indo muito bem, não tem competição esse ano. E estou muito tranquilo, Tiagão. Eu estou muito tranquilo para não queimar etapa e voltar o melhor possível. Você acha que você consegue voltar pro brasileiro? Cara, eu te confesso que eu estou muito esperançoso de que isso venha a acontecer, mas estou muito tranquilo também, porque se eu não estiver pronto, eu vou torcer muito, porque eu sei que minha equipe é capaz de fazer o melhor possível dentro da competição. Claro que eu quero estar junto com eles lá, né, velho? Mas só retornarei se estiver bem tranquilo, bem apto, de fato, a contribuir. Aqui em Campinas, um time que chama Pulo do Gato, ele foi jogar o Paulista contra o Corinthians, profissional. Salão lá no mesmo ginásio. E um jogador aqui de Campinas quebrou o braço, mais ou menos pareceu com o jeito que você quebrou. Ele vindo para trás também correndo, tinha um jogador com um atleta. Não sei se estava caindo, barrando ali, ele caiu e quebrou. Faz semana passada, eu lembrei de você na hora, cara. Caramba, é triste, cara, porque é algo inesperado, a gente não imagina que isso vai acontecer ali, e às vezes uma queda simples, ela acaba ganhando proporções muito grandes. Eu torço que isso não venha acontecer com mais atleta nenhum, porque foi uma fase bastante complicada para mim. Foi um mês de maio, foi muito doloroso, muito sofrido, e agradeço demais a Deus por ter superado já aquela etapa. Caso, para fechar a minha parte, você hoje, com 36 anos, jogador de seleção, com várias medalhas paralímpicas, com títulos nacionais, o que você diria pro Cássio, quando chegou lá com 14 anos em Salvador? O que você diria para o menino Cássio? Ô, Tiagão, eu diria para ele seguir sempre o coração, tá? E jamais largar, deixar, soltar a mão de Deus, porque cada passo ele era muito bem guiado e iria dar resultados no futuro. Cada decisão tomada, tá? Ela seria, sem sombra de dúvida, ditada pelo pai, e isso aconteceu, tá? E eu não imaginava que chegaria aos meus 36 anos ainda podendo contribuir tanto e tendo contribuído tanto já, e assim, com a mesma fome de ser campeão, de correr. E é isso, cara. São etapas. Acredito que muitos atletas que você conversa não trazem títulos para a mesa, porque assim a gente conquista um título e já aquele título já se torna passado. A gente olha para o da frente, né, o futuro, como sempre o objetivo, o primeiro, como se não tivéssemos conquistado título algum. E é assim que a gente está vivendo agora. Eu, principalmente, estou mirando muito 2028, se Deus me permitir chegar lá brigando por uma vaga primeiro para ir. Hoje a gente está vendo o número de atletas aí, os moleques estão chegando e que bom que estão chegando. Eu espero muito que o Brasil possa, nesse ciclo, conquistar tudo que a seleção merece. E se depender de mim para contribuir, eu estarei aqui 100%. Cássio, eu agradeço demais sua presença. Vou passar para a Evelyn, ver se ela tem uma pergunta para o TLF, mas da minha parte, te agradeço demais pela disponibilidade, pela paciência e pelo tempo cedido aí para estar batendo esse papo com a gente. Garanto para você que daria para ficar aqui com você também 2, 3, 4 horas, que tem muito assunto ainda para debater, para discutir, para conversar, sempre de uma forma respeitosa, então eu te agradeço. Ô, Tiagão, eu que agradeço, parabenizo, tá? Você e, enfim, que, como eu falei antes, que seja cada vez mais sucesso e prosperidade aí para o programa de vocês. Obrigado, Cássio. Evelyn? Fala, Thiago. Eu que agradeço, pô. É esclarecedor demais falar com um craque que é o Cássio Reis. Ô, Evelyn, que é isso, eu que agradeço. Brigadão, tá? E, enfim, estou aqui à disposição de vocês sempre. Ô, Cássio, vem cá. Eu lembro que teve um brasileiro, agora eu vou cornetar. Eu lembro que teve um brasileiro, no final, um dos jogos do brasileiro, acho que 2022, em que eu fui para a beira do campo te entrevistar e você estava pingando suor. Você continua dando trabalho para a lavanderia? Evelyn, muito, viu? Muito mesmo. Eu acho assim, dos atletas que eu conheço, eu sou um dos que mais acabam suando ali, velho. Eu não por correr, mas já é do meu metabolismo mesmo. E, enfim, às vezes a quadra tem que
vocês veem aí direto que as quadras às vezes tem que parar para enxugar, porque tem atletas que de fato acabam suando bastante. Já tem outros que correm tanto quanto e a gente não vê nem a camisa molhar, velho. Isso é fantástico, viu? Isso é brilhante, é sério. Mas a gente tá nessa pegada aí do mesmo jeito. Eu acho que no meu caso específico, quando o suor parar de pingar é porque a hora de parar já chegou, Ever. É bem isso, é sobre isso. Thiago Lopes. Muito bem, Cássio, foi um prazer estar conversando com você, batendo esse papo. Por favor, cuide o braço, cuide a perna, pare de quebrar, pare de pedir música no Fantástico, entendeu? Foi um prazer, ô Thiagão, um grande abraço pra você. Eu tava falando aqui, Thiagão, eu tava falando aqui pro pessoal que agora só falta o braço esquerdo e depois o pescoço, cara. Quando eu quebrar o braço esquerdo, aí eu paro de jogar, porque não vai sobrar mais nada, então pra eu garantir uns anos a mais de vida, eu vou ficar só nos bastidores. Perfeito. Cássio, valeu, irmão. Um abração, viu? Eu que agradeço, cara. Obrigadão a todos vocês. Fiquem com Deus. Caetano, até daqui a pouco. PSG e Real Madrid. Quem é que vai pegar o Chelsea? Vou estar com você, com o Taylor Leão, pra gente contar quem chega à grande final do Mundial de Clubes. Até daqui a pouco eu não faço a mínima ideia. Só tenho a certeza que vai ser um grande jogo, Telef. Mas o PSG com uma temporada absurda, mas o Real na mão do Xabi já vai dando as caras, tendo a cara dele. É um grande jogo, sem dúvida alguma. Só contemplar. Evelyn, destaque final. TLF, destaque final são as redes sociais da PADV, que está aí à disposição. Essa entrevista do Cássio e as outras anteriores com o Tafarel, com o Rony, com... Quem foi o primeiro? O Thiago Caetano, me ajuda aí, que eu agora não lembro. Foi muita gente. Ricardo e Cauã. O Ricardinho. Essas e outras estão todas no YouTube. Essa aqui logo mais estará lá também. E você, claro, pode e deve nos acompanhar. Instagram, @apadv_SBC. YouTube, Rádio APADV KDV, uma parceria que deu certo. E no nosso site, apadvesportes.org.br. Thiago Lopes de Faria, é com você. Valeu, galera. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, na PADV KDV, tem bate-bola 106 comigo, Odair Martimiano, e com Valdenir da Pax. Para quem acompanha os canais da Rádio Futebol na Canela, 13h tem o UEFA Champions League. Começou ontem, já tivemos a primeira transmissão ontem. Daqui a pouco tem Žalgiris da Lituânia e Spartans de Malta, é a primeira eliminatória. E depois a gente chega com o Mundial de Clubes na PADV KDV, na Rádio Futebol na Canela 2 e em todos os nossos parceiros. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. São 11h17. Até daqui a pouco. Valeu demais. Rádio APADV. KDV, uma parceria que deu certo. Envolve Corretora, cuida da sua segurança e tranquilidade. Na Envolve Corretora você encontra as melhores opções de seguros e planos de consórcio. Tudo personalizado para atender às suas necessidades. Seja para proteger seu patrimônio, seu veículo, sua vida, eles têm as melhores soluções para você. Quer conhecer mais? Acesse o Instagram da Envolve Corretora, @Envolve Corretora, e fique por dentro de todas as ofertas e serviços disponíveis. E se você ficou interessado, entre em contato. Ligue ou envie mensagem no número 19 995 90 7100. Envolve Corretora de Seguros, segurança e confiança que você merece. Rádio APADV, KDV, parceria de sucesso. Você que é empresário e quer abrir a sua empresa, entre em contato com a Franco Digital Contábil. A Franco Digital Contábil abre sua empresa online. Para mais informações é só chamar no DDD 19 99695 3077. Eu vou repetir, 19 99695 3077. Franco Digital Contábil. Abre a sua empresa online. Rádio APADV. KDV, uma parceria que deu certo. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção.
Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio APADV, KTV, parceria de sucesso. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.